Você sabia que um dos medicamentos mais usados no Brasil, presente em milhões de casas vendidos sem receita em qualquer farmácia, pode estar destruindo seus ossos de forma lenta, silenciosa e irreversível? Não estamos falando de um remédio obscuro ou experimental. Estamos falando de algo que talvez esteja agora mesmo na sua gaveta, na sua bolsa ou na sua mesa de cabeceira. A osteoporose já afeta mais de 10 milhões de brasileiros, e os especialistas alertam que esse número cresce a cada ano. O que pouca gente sabe é que uma parte significativa desses casos tem origem em algo completamente evitável: o uso prolongado e inadequado de certos medicamentos que, aos poucos, enfraquecem a estrutura óssea sem dar nenhum aviso claro. O problema é grave. Uma fratura de quadril causada por ossos enfraquecidos pode tirar a independência de uma pessoa em questão de semanas. Em idosos, ela pode ser fatal em até 30% dos casos no primeiro ano após o acidente. E o pior, a maioria das pessoas só descobre que estava em risco depois que o estrago já foi feito. Neste vídeo, vamos conversar abertamente sobre esse perigo que está escondido dentro de casa. Você vai descobrir qual é esse medicamento, como ele age no seu organismo, quais são os sinais de alerta que não podem ser ignorados e, principalmente, o que fazer para se proteger sem abrir mão do tratamento que você precisa. Se você tem mais de 40 anos, faz uso contínuo de algum medicamento ou tem alguém na família nessa situação, este vídeo foi feito para você. Assista até o final, porque as informações dos últimos capítulos podem literalmente mudar a saúde dos seus ossos. E antes de continuar, já deixa o seu like aqui. Esse gesto simples ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam dessas informações. Vamos lá. O remédio que está na sua casa agora e que pode estar corroendo seus ossos sem você saber? Se eu pedisse para você abrir o seu armário de remédios agora, o que você encontraria? Analgésico, anti-inflamatório, remédio para pressão, para o estômago, talvez um corticoide para a alergia ou para aquela dor que não passa? Pois bem, o vilão desta história responde por um nome que a maioria das pessoas associa a alívio e não a risco: os corticoides. Os corticoides, como a prednisona, a dexametasona e a betametasona, são medicamentos extremamente eficazes e amplamente prescritos. Eles são usados para tratar desde alergias simples até doenças autoimunes graves, como lúpus e artrite reumatoide. O problema não está no remédio em si, mas em como e por quanto tempo ele é usado, e em como o corpo reage a ele ao longo do tempo. O Brasil é um dos maiores consumidores de corticoides do mundo. Estima-se que mais de 1% da população adulta brasileira faz uso crônico dessas substâncias. E dentro desse grupo, estudos mostram que até 50% desenvolverão algum grau de perda óssea significativa ao longo do tratamento. 50%. Metade das pessoas que usam esse remédio por tempo prolongado. O grande problema é que o corticoide age de forma traiçoeira. Ele não dói. Ele não avisa. Enquanto está aliviando a inflamação que incomoda, ele está, ao mesmo tempo, interferindo silenciosamente no metabolismo ósseo. E essa interferência, quando ignorada, leva a um quadro chamado osteoporose, induzida por corticoides, uma das formas mais agressivas e rápidas de perda óssea que existem. Diferente da osteoporose comum, que se desenvolve ao longo de décadas, a osteoporose induzida por corticoides pode se instalar em questão de meses. Estudos publicados em revistas médicas especializadas mostram que nos primeiros 6 meses de uso contínuo, já é possível observar uma redução mensurável na densidade mineral óssea. Ou seja, em menos de um ano, seus ossos podem já estar mais frágeis do que deveriam. E aqui está o detalhe que mais assusta. Isso acontece em qualquer faixa etária. Não é exclusividade de idosos. Jovens de 30 anos, mulheres em plena fase produtiva, homens ativos, todos que fazem uso prolongado de corticoides estão sujeitos a esse risco. O que muda é a velocidade com que o dano aparece e a capacidade do corpo de se recuperar depois. Mas por que, então, tanta gente toma corticoides sem saber disso? Por que esse risco não é mais discutido nas consultas médicas, nas bulas nas farmácias?
Essa é exatamente a pergunta que vamos responder no próximo capítulo. Como esse medicamento rouba o cálcio do seu corpo e por que os médicos raramente avisam sobre isso. Para entender o que o corticoide faz com os seus ossos, primeiro precisa entender uma coisa simples. O osso não é uma estrutura morta. Ele está em constante renovação. Todo dia, células chamadas osteoblastos trabalham para construir novo tecido ósseo, enquanto outras células, os osteoclastos, dissolvem o osso antigo. Esse equilíbrio é o que mantém seus ossos fortes, densos e funcionais ao longo da vida. Quando esse equilíbrio é quebrado, o problema começa. O corticoide age exatamente nesse ponto de equilíbrio e age de forma brutal. Ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Reduz a atividade dos osteoblastos, ou seja, freia a construção de osso novo, e aumenta a atividade dos osteoclastos, acelerando a destruição do osso existente. É como se alguém tivesse mandado embora todos os pedreiros da obra e contratado o dobro de tratores para demolir o que já estava construído. Mas não para por aí. O corticoide também interfere diretamente na absorção de cálcio pelo intestino. Em condições normais, o seu corpo absorve boa parte do cálcio que você ingere na alimentação. Com o uso prolongado de corticoides, essa absorção cai drasticamente. O cálcio passa pelo seu sistema digestivo e é eliminado sem que o corpo consiga aproveitá-lo. Para compensar esse déficit, o organismo começa a retirar cálcio de onde ele tem reserva, dos seus próprios ossos. Além disso, o corticoide aumenta a eliminação de cálcio pela urina. Então, além de absorver menos, o corpo ainda descarta mais. O resultado é um roubo duplo. Menos cálcio entra, mais cálcio sai. E quem paga essa conta são os seus ossos. Entendido o mecanismo, vem a pergunta que muita gente se faz. Se tudo isso é conhecido pela medicina, por que os médicos não avisam com mais frequência? A resposta é desconfortável, mas precisa ser dita. Em primeiro lugar, muitos casos de uso de corticoides são de curta duração. Um ciclo de 5 a 7 dias para tratar uma alergia ou uma crise inflamatória. Nesses casos, o risco ósseo é mínimo e a conversa sobre proteção óssea realmente não precisa acontecer. O problema começa quando esse uso se estende por semanas, meses ou anos, e aí a orientação preventiva deveria ser obrigatória, mas muitas vezes não acontece. Existe também uma questão de prioridade clínica. Quando um médico está lidando com uma doença grave, como lúpus, esclerose múltipla ou doença pulmonar obstrutiva crônica, o foco da consulta naturalmente recai sobre o controle da condição principal. A proteção óssea acaba ficando em segundo plano, não por negligência, mas porque o sistema de saúde brasileiro, sobrecarregado como é, deixa pouco espaço para uma abordagem verdadeiramente preventiva e completa. Some a isso o fato de que o paciente raramente faz perguntas sobre efeitos colaterais de longo prazo. A maioria das pessoas que sai do consultório com uma receita de prednisona na mão está pensando em se livrar da dor ou da inflamação que está sentindo agora, não em o que pode acontecer com os ossos daqui a 2 anos. E a bula, que tecnicamente informa sobre esse risco, é escrita em uma linguagem tão técnica e densa que pouquíssimas pessoas a leem de verdade. O resultado desse conjunto de fatores é uma epidemia silenciosa de fraturas evitáveis. Pessoas que tomaram corticoide por anos para controlar uma doença crônica e nunca receberam a orientação de que precisavam para proteger seus ossos ao mesmo tempo. Pessoas que fraturaram uma vértebra ao pegar um peso, ou o quadril ao dar um simples escorregão, sem nunca ter entendido a ligação entre esses dois fatos. O conhecimento é a primeira forma de proteção. E agora que você já entende como esse roubo acontece dentro do seu corpo, está na hora de aprender a reconhecer quando ele já começou. Os primeiros sinais de que seus ossos já estão sendo afetados, e a maioria das pessoas ignora. Aqui está uma das maiores armadilhas da osteoporose, induzida por corticoides. Ela não dói, pelo menos não no começo. E é exatamente essa ausência de dor
que faz com que tantas pessoas cheguem ao médico já em um estágio avançado de perda óssea, muitas vezes depois de uma fratura que poderia ter sido evitada. O corpo manda sinais, sim, mas são sinais sutis, que a vida corrida do dia a dia trata de encobrir. O primeiro sinal que merece atenção é a dor nas costas que aparece sem uma causa aparente. Não estamos falando de uma dor muscular depois de um dia pesado de trabalho ou de uma postura ruim na frente do computador. Estamos falando de uma dor que surge espontaneamente, que piora quando você fica muito tempo em pé ou sentado, e que muitas vezes é descrita como uma sensação de peso ou pressão na região lombar ou torácica. Essa dor pode ser sinal de microfraturas vertebrais, pequenas rachaduras nos ossos da coluna que acontecem sem nenhum trauma significativo. Outro sinal que passa despercebido é a perda de altura. Parece coisa de filme, mas é real. Pessoas com osteoporose avançada chegam a perder 2, 3 ou até 5 centímetros de altura ao longo dos anos. Isso acontece porque as vértebras vão se comprimindo gradualmente, às vezes sem causar dor intensa. Se alguém da sua família comentou que você parece estar mais baixo do que antes, não leve isso na brincadeira. Pode ser um sinal importante. A mudança na postura também entra nessa lista. O que muita gente chama de corcunda da idade, aquela curvatura exagerada na parte superior das costas, tem um nome técnico: cifose. E em muitos casos, ela é resultado direto do colapso progressivo das vértebras enfraquecidas pela perda óssea. Quando a postura começa a mudar de forma perceptível, o processo de deterioração óssea já está bem avançado. Existe ainda um sinal que surpreende muita gente: a fragilidade dos dentes. Os dentes estão inseridos em estruturas ósseas, a mandíbula e o osso maxilar. Quando a densidade óssea cai de forma generalizada, esses ossos também são afetados. Dentes que começam a afrouxar, retração severa da gengiva ou dificuldade na ósseo-integração de implantes dentários podem ser reflexos de uma saúde óssea comprometida em todo o organismo. As unhas quebradiças e o cabelo fino também podem entrar no radar, embora sejam sinais mais inespecíficos. Eles indicam deficiência de minerais essenciais, e quando o corpo está perdendo cálcio de forma acelerada, outros micronutrientes costumam estar em baixa também. Mas o sinal mais concreto e assustador é a fratura por fragilidade. Esse é o termo médico para fraturas que acontecem em situações onde um osso saudável não quebraria. Cair da própria altura, torcer o pulso em um movimento brusco, sentir um estalo na costela ao abraçar alguém com força. Essas são situações que, em ossos normais, não causariam fratura. Quando causam, é porque o osso já perdeu resistência suficiente para não suportar impactos que seriam considerados triviais. O problema é que a maioria das pessoas que fraturam um punho ou uma costela nessas circunstâncias não conecta o evento ao uso do corticoide. Trata a fratura, faz a reabilitação e segue em frente, sem investigar a causa raiz. E aí, alguns meses depois, vem outra fratura. E outra. A boa notícia é que existe um exame simples, indolor e acessível, que consegue medir com precisão a sua densidade óssea antes que qualquer fratura aconteça. A densitometria óssea. Se você faz uso de corticoide há mais de 3 meses, independentemente da sua idade, esse exame deveria já estar na sua lista de prioridades. Converse com seu médico sobre isso na próxima consulta. E se ele não trouxer o assunto, seja você a trazer. Agora que você já sabe reconhecer os sinais, é hora de entender quem está mais exposto a esse risco. Porque alguns grupos precisam de atenção redobrada, e talvez você faça parte de um deles. Quem corre mais risco? Os grupos que precisam ter atenção redobrada com esse medicamento, se você chegou até aqui, já entende como o corticoide age nos ossos e quais sinais podem indicar que o dano já começou. Mas existe uma camada a mais nessa história que precisa ser dita com clareza. Nem todo mundo corre o mesmo nível de risco. Há grupos específicos nos quais o impacto do corticoide sobre os ossos é significativamente mais intenso, e que, por isso, precisam de uma vigilância muito maior do que a média. O primeiro grupo, e talvez o mais numeroso,
é o das mulheres após a menopausa. Depois que os níveis de estrogênio caem, a perda óssea natural já se acelera de forma considerável. O estrogênio tem um papel protetor sobre os ossos. Ele freia a atividade dos osteoclastos, aquelas células que destroem o tecido ósseo. Com a queda hormonal da menopausa, essa proteção diminui. Quando se adiciona o uso de corticoide a esse cenário, o efeito é cumulativo e devastador. Mulheres na pós-menopausa que fazem uso crônico de corticoides têm um risco de fratura vertebral até 4 vezes maior do que a população geral. Esse número precisa ser levado muito a sério. O segundo grupo é o dos idosos acima de 65 anos. Com o envelhecimento, o organismo já produz naturalmente menos osteoblastos, aquelas células responsáveis pela construção óssea. O processo de renovação óssea fica mais lento, e a capacidade de absorção de cálcio pelo intestino também diminui. O corticoide, nesse contexto, age sobre um sistema que já está enfraquecido, acelerando uma perda que o corpo tem cada vez menos capacidade de compensar. Uma fratura de quadril em um idoso que faz uso crônico de corticoide pode representar o início de um declínio rápido e irreversível na qualidade de vida. O terceiro grupo são as pessoas com baixo peso corporal. Pode parecer contraditório, mas o tecido adiposo, a gordura corporal, tem uma função importante na produção de estrogênio, especialmente após a menopausa. Pessoas muito magras, com índice de massa corporal abaixo de 19, têm naturalmente menos reserva óssea e menos proteção hormonal. Associe isso ao corticoide, e o risco aumenta de forma expressiva. Se você é uma pessoa naturalmente magra e faz uso prolongado de corticoides, essa combinação merece atenção especial do seu médico. O quarto grupo é o dos fumantes. A nicotina interfere diretamente na circulação sanguínea dos ossos e reduz a capacidade do corpo de absorver e utilizar o cálcio. Estudos mostram que fumantes têm densidade óssea entre 10% e 15% menor do que não fumantes da mesma faixa etária. Quando o tabagismo se combina ao uso de corticoides, o efeito sobre os ossos é potencializado de forma preocupante. É mais um motivo, entre tantos outros já conhecidos, para abandonar o cigarro o quanto antes. O quinto grupo são as pessoas sedentárias. O exercício físico, especialmente o exercício de impacto e musculação, é um dos maiores estimuladores da formação óssea que existem. Quando você caminha, corre, sobe escadas ou levanta peso, os ossos recebem um estímulo mecânico que ativa os osteoblastos e promove a deposição de novo tecido ósseo. Quem vive uma rotina completamente sedentária já perde essa proteção natural. Sob o efeito do corticoide, a ausência de atividade física se torna um fator agravante relevante. Por fim, há um sexto grupo que surpreende muita gente: os jovens adultos com doenças inflamatórias crônicas. Pessoas com artrite reumatoide, lúpus, doença de Crohn, esclerose múltipla e outras condições autoimunes frequentemente dependem do corticoide por anos, às vezes décadas. Muitas delas têm menos de 40 anos quando iniciam o tratamento. O osso de uma pessoa jovem tem maior capacidade de se recuperar, é verdade. Mas quando a exposição ao corticoide é prolongada e sem proteção adequada, mesmo esse fator de resiliência não é suficiente para evitar o dano. Você se identificou com algum desses grupos? Se sim, o próximo capítulo foi escrito especialmente para você, porque vamos falar sobre o que é possível fazer para proteger seus ossos, mesmo sem interromper o tratamento que você precisa. O que fazer se você precisa tomar esse remédio e não pode parar? Estratégias para proteger seus ossos. Chegamos ao capítulo que muita gente estava esperando. Porque a realidade é que uma grande parte das pessoas que está assistindo a este vídeo não tem a opção de simplesmente parar de tomar o corticoide. A doença que está sendo tratada é real, é séria, e o medicamento é necessário. Então a pergunta correta não é: como faço para parar? Mas sim, como faço para me proteger enquanto continuo o tratamento? E a resposta existe. É concreta, é baseada em evidências e está ao alcance da maioria das pessoas. A primeira e mais importante estratégia
é a suplementação de cálcio e vitamina D. Esses dois nutrientes trabalham juntos e são absolutamente indispensáveis para quem usa corticoide de forma prolongada. O cálcio é a matéria-prima do osso. Sem ele, não há como manter ou reconstruir a densidade óssea. A vitamina D, por sua vez, é o que permite que o intestino absorva esse cálcio de forma eficiente. Sem vitamina D em níveis adequados, você pode ingerir cálcio à vontade, que o corpo simplesmente não vai aproveitar. As diretrizes internacionais de reumatologia e endocrinologia recomendam que adultos em uso crônico de corticoides mantenham uma ingestão diária de pelo menos 1.200 mg de cálcio e entre 800 e 1.000 unidades internacionais de vitamina D. Esses valores muitas vezes não são atingidos apenas com a alimentação, especialmente no contexto brasileiro, onde a deficiência de vitamina D é extremamente prevalente. Estudos mostram que mais de 60% da população adulta tem níveis insuficientes dessa vitamina. Converse com seu médico sobre a necessidade de suplementação e peça para dosar os seus níveis séricos de vitamina D no próximo exame de sangue. A segunda estratégia é o uso de medicamentos protetores dos ossos, chamados de bifosfonatos. Remédios como o alendronato e o risedronato são especificamente indicados para prevenir a osteoporose induzida por corticoides em pacientes de alto risco. Eles agem freando a atividade dos osteoclastos, aquelas células que destroem o osso, e são considerados a principal intervenção farmacológica para proteger a densidade óssea durante o uso prolongado de corticoides. Se você faz uso de corticoide há mais de 3 meses e ainda não recebeu nenhuma orientação sobre proteção óssea, leve esse assunto para o seu médico com urgência. Pergunte diretamente: eu preciso de proteção óssea durante esse tratamento? A terceira estratégia é ajustar a dose e a forma de uso do corticoide sempre que possível. Isso não significa abandonar o tratamento, significa conversar com o médico sobre alternativas que possam reduzir o impacto sistêmico do medicamento. Em alguns casos, é possível utilizar corticoides inalatórios ou tópicos em vez das formas orais, o que reduz significativamente a exposição óssea ao medicamento. Em outros casos, é possível trabalhar com a menor dose eficaz, aquela que controla a doença sem ultrapassar o limiar necessário. Cada miligrama a menos de prednisona por dia faz diferença na saúde dos seus ossos ao longo do tempo. A quarta estratégia é a realização periódica da densitometria óssea. Esse exame precisa fazer parte da rotina de qualquer pessoa em uso crônico de corticoide, idealmente sendo realizado antes do início do tratamento para ter uma linha de base, e depois repetido a cada 1 ou 2 anos para monitorar se há perda progressiva. A densitometria é um exame simples, rápido, sem dor e sem radiação significativa. Em muitos casos, está disponível pelo SUS mediante solicitação médica. Não espere ter sintomas para fazer esse exame. Quando os sintomas aparecem, a perda já está avançada. A quinta estratégia, e uma das mais subestimadas, é o exercício físico supervisionado. A musculação e os exercícios de impacto controlado são comprovadamente eficazes em estimular a formação óssea, mesmo em pessoas que já apresentam algum grau de perda de densidade. Um programa de exercícios bem estruturado, desenvolvido por um profissional de educação física com orientação médica, pode desacelerar significativamente a progressão da osteoporose e ainda melhorar o equilíbrio e a coordenação, reduzindo o risco de quedas e, consequentemente, de fraturas. Proteger seus ossos durante o tratamento com corticoide não é complicado, mas exige atitude. Exige que você deixe de ser passivo diante da própria saúde e comece a fazer as perguntas certas para os profissionais certos. E no próximo capítulo, vamos fechar esse ciclo com algo igualmente poderoso. O que você coloca no prato todos os dias pode ser seu maior aliado ou seu maior inimigo nessa batalha. Alimentação e hábitos que blindam seus ossos mesmo durante o tratamento. Tudo o que você aprendeu até aqui sobre medicamentos, exames e estratégias médicas é fundamental. Mas existe uma dimensão da proteção óssea que acontece 3 vezes por dia, na sua cozinha,
no seu prato, nas suas escolhas cotidianas. A alimentação é uma das ferramentas mais poderosas e mais acessíveis que você tem para blindar seus ossos durante o uso de corticoides. E o melhor, ela está completamente nas suas mãos, independentemente de consulta médica ou receita. Vamos começar pelo nutriente mais óbvio, mas que ainda é mal compreendido pela maioria das pessoas: o cálcio. Quando se fala em cálcio, o primeiro pensamento é leite. E o leite de fato é uma boa fonte. Um copo de 200 ml fornece cerca de 240 mg de cálcio. Mas existem fontes igualmente potentes e que muita gente ignora completamente. O queijo cottage e o iogurte natural integral estão entre os laticínios mais ricos em cálcio e proteína, combinação ideal para a saúde óssea. Fora do grupo dos laticínios, a sardinha em conserva com ossos é uma das fontes animais mais densas em cálcio disponíveis e é barata, acessível e versátil na cozinha brasileira. No reino vegetal, o destaque vai para os vegetais verde escuros como couve, brócolis e rúcula. A couve refogada, prato comum na mesa brasileira, é uma fonte expressiva de cálcio biodisponível, ou seja, cálcio que o corpo consegue absorver e utilizar de verdade. O gergelim e a chia também merecem menção especial. Uma colher de sopa de gergelim contém aproximadamente 88 mg de cálcio e pode ser facilmente adicionada a saladas, vitaminas e preparações diversas sem alterar significativamente o sabor. Mas de nada adianta ingerir cálcio em abundância se a vitamina D estiver em falta. E já falamos sobre o quanto essa deficiência é comum no Brasil. Além da suplementação quando necessária, existem alimentos que contribuem para elevar os níveis dessa vitamina. Gema de ovo, fígado bovino, atum, salmão e sardinha são as fontes alimentares mais relevantes. E existe ainda uma estratégia gratuita e amplamente disponível em um país tropical como o nosso: a exposição solar. 15 a 20 minutos de sol direto na pele dos braços e pernas, preferencialmente entre 10 horas e 15 horas, são suficientes para estimular a produção endógena de vitamina D pelo organismo. Sem filtro solar nesse período curto, o que não significa abrir mão da proteção solar no restante do dia. Agora vamos falar dos vilões. Os alimentos e hábitos que trabalham contra seus ossos e que durante o uso de corticoides se tornam ainda mais prejudiciais. O sódio em excesso é um dos grandes inimigos silenciosos da saúde óssea. Dietas ricas em sal aumentam a eliminação de cálcio pela urina, exatamente o mesmo mecanismo que o corticoide já provoca. Comer com muito sal enquanto usa corticoide é, em certo sentido, potencializar o efeito negativo do medicamento. Embutidos, enlatados, temperos industrializados e fast food são as maiores fontes de sódio oculto na dieta brasileira e devem ser consumidos com muita moderação. O açúcar refinado em excesso também entra nessa lista. Dietas com alta carga glicêmica promovem um processo inflamatório sistêmico que interfere negativamente no metabolismo ósseo. Além disso, o consumo excessivo de refrigerantes, especialmente os à base de cola, está associado à redução da densidade óssea em estudos populacionais, possivelmente pelo efeito do ácido fosfórico sobre o equilíbrio mineral do organismo. Trocar o refrigerante por água com limão ou chá de ervas não é apenas uma mudança estética, é uma decisão concreta em favor da sua saúde óssea. O álcool em excesso é outro fator que merece atenção. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas interfere na absorção de cálcio e vitamina D, reduz a atividade dos osteoblastos e aumenta o risco de quedas, uma combinação especialmente perigosa para quem já tem os ossos fragilizados pelo corticoide. Isso não significa que um copo de vinho ocasional seja um problema, mas o consumo regular e elevado de álcool, em conjunto com o uso de corticoides, é uma combinação que os especialistas classificam como de alto risco para fraturas. Por fim, um hábito que vai além da alimentação, mas que precisa ser mencionado: a qualidade do sono. Durante o sono profundo, o organismo libera hormônio do crescimento, que tem papel direto na renovação e fortalecimento ósseo.
noites mal dormidas de forma crônica comprometem esse processo regenerativo. Se você dorme mal, acorda cansado e não consegue atingir um sono de qualidade, converse com seu médico. Pode haver uma causa tratável por trás disso, e resolver o problema do sono pode ser mais importante para a sua saúde óssea do que você imagina. A proteção dos seus ossos é construída camada por camada, escolha por escolha. O medicamento certo, o exame no momento certo, o alimento certo e o hábito certo, cada um desses elementos, sozinho, faz diferença. Juntos, eles formam uma blindagem real contra um dos problemas de saúde mais subestimados e mais devastadores da vida adulta. Vamos fazer um resumo rápido do que você aprendeu hoje, porque informação que não é fixada não vira mudança de comportamento. Você descobriu que os corticoides, medicamentos presentes em milhões de casas brasileiras, podem destruir seus ossos de forma silenciosa e progressiva. Entendeu como esse processo acontece por dentro? A formação óssea freada, a destruição acelerada, o cálcio sendo roubado do seu próprio esqueleto. Aprendeu a reconhecer os sinais de alerta que a maioria das pessoas ignora. Das dores nas costas sem causa aparente até as fraturas que acontecem em situações que não deveriam causar nenhum dano. Identificou quais grupos correm mais risco e entendeu por que algumas pessoas precisam ser ainda mais vigilantes do que outras. E mais importante, você saiu deste vídeo com um caminho concreto na mão. Suplementação de cálcio e vitamina D, conversa franca com o médico sobre proteção óssea, densitometria periódica, exercício físico supervisionado, alimentação rica nos nutrientes certos e redução dos hábitos que trabalham contra os seus ossos. Não são medidas impossíveis. São escolhas que estão ao alcance de qualquer pessoa disposta a tomar a própria saúde nas mãos. Mas antes de fechar o vídeo, quero deixar 3 dicas práticas que você pode aplicar ainda hoje. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje. A primeira. Abra o seu armário de remédios agora e verifique se há algum corticoide lá dentro. Se houver, anote o nome, a dose e há quanto tempo você ou alguém da sua família está usando. Leve essa informação para a próxima consulta médica e pergunte diretamente: eu preciso de proteção óssea durante esse tratamento? A segunda. Na próxima refeição, inclua pelo menos uma fonte de cálcio de forma consciente. Pode ser um iogurte natural no café da manhã, uma porção de couve refogada no almoço ou uma sardinha no jantar. Pequenas mudanças consistentes produzem resultados reais ao longo do tempo. A terceira. Se você tem mais de 40 anos, faz uso prolongado de corticoides ou se encaixa em algum dos grupos de risco que discutimos, ligue agora para o seu médico e peça a solicitação de uma densitometria óssea. Não espere ter uma fratura para descobrir que seus ossos precisavam de atenção. Seus ossos sustentam cada passo que você dá, cada abraço que você dá, cada momento da sua vida. Eles merecem ser tratados com a mesma seriedade com que você trata qualquer outra parte do seu corpo. Talvez até mais, porque quando eles falham, o impacto é imediato e profundo. Se este vídeo te ajudou, se abriu os seus olhos para um risco que você não conhecia, ou te deu ferramentas para proteger alguém que você ama, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda este canal a continuar produzindo conteúdo que realmente faz diferença na vida das pessoas. Compartilha com aquela pessoa da família que toma corticoide há anos e nunca recebeu essa orientação. Você pode estar prevenindo uma fratura, uma cirurgia ou algo muito pior. Escreve aqui nos comentários: você sabia que o corticoide podia causar esse tipo de dano nos ossos? Me conta a sua experiência. Cada comentário ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. E se você quer continuar aprendendo a cuidar da sua saúde com informação de qualidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo, sempre com o mesmo compromisso: clareza, ciência e respeito pelo seu tempo e pela sua saúde. Até o próximo vídeo. E cuide bem dos seus ossos.